Boa noite. O meu grupo é composto por mim, Ágata, pela Carla, pelo Gerson, pelo Marcos Vinícius, pela Mônica e pelo Pedro. E o nosso trabalho trata sobre planejamento e programação na produção de serviços. Bom, não importa o que você faça, e por mais que você tente planejar passo a passo a sua jornada de produção, o resultado da vida real é muito diferente da previsão calculada pelo papel. E o problema é que essa diferença também implica em resultados finais diferentes dos esperados. E aí é onde mora o perigo, né? E para minimizar essas variações entre aquilo que é planejado e o que acontece, existem ações de controle que uma empresa pode tomar. E para isso, foi desenvolvido o conceito de PPCP, e sigla para Planejamento, Programação e Controle de Produção. E isso acontece porque os imprevistos que resultam em desvios de produção podem ser inúmeros. Consumidores podem estar sem dinheiro, fornecedores podem atrasar e você pode ter algum problema com suas máquinas ou funcionários. E por isso, o PPCP é uma ferramenta importante para acompanhar e também facilitar todas as atividades da empresa que envolvem uma conexão com agentes externos entre os setores produtivos e de venda. Ou seja, todos os eventos necessários para que uma empresa transforme seus insumos em produtos e os façam chegar ao consumidor final. Bom, é, ainda sobre a definição, considerando que é um sistema que recebe informações, o sistema PPCP é parte de uma função da administração que planeja, que controla os materiais e as atividades de processos em uma empresa, sempre objetivando que os produtos sejam produzidos em métodos específicos, atendendo os programas de vendas que já foram pré-definidos. E aí, aqui nesse slide, a gente tem um organograma exemplificando melhor esse sistema, né? É uma sequência, numa sequência, assim, a posição competitiva da produção traça objetivos estratégicos e para alcançar esses objetivos também é necessário uma estratégia na elaboração de um projeto visando melhorias e vice-versa também. Tudo isso considerando desde a entrada dos recursos até o serviço final, no caso, até que o produto saia, que seja entregue para o cliente. E aqui trouxemos exemplo prático de como deve ser feito esse estudo. Sabendo que ele é muito complexo e está interligado com todos os demais setores da empresa, ou seja, todas as decisões que irão ter a partir dela, irá refletir em todos os outros setores e áreas, podendo assim abalar bastante a organização. E em primeiro lugar, deve ser feito o estudo dessa estratégia, logo após quais conteúdos irão ter, quais as estratégias serão usadas, como que eles irão aplicar essas decisões tomadas, e em seguida toda a estrutura geral do projeto, os fatores que irão afetar, as técnicas utilizadas e também a sua abordagem. O planejamento estratégico da produção tem como base um levantamento e a previsão que é feita de vendas e da disponibilidade dos recursos financeiros e produtivos que a empresa terá no longo prazo. E esses recursos produtivos são a disponibilidade de matéria-prima e mão de obra para que seja produzido determinado produto. E
Esse planejamento ele é feito com o objetivo de minimizar os riscos das tomadas de decisões, ou seja, impedir com que o material prometido a um cliente não seja entregue no prazo combinado. Já o planejamento mestre da produção, ele é mais específico e mais detalhado, tem como finalidade o médio prazo. E ele estabelece métodos e um plano que direciona todas as fases da programação e a execução de atividades das operações realizadas para a produção. E é, esse planejamento é formalizado em decisões que são tomadas com base na necessidade dos produtos a serem entregues em determinado período. Ou seja, se já tem uma compra acordada com determinado cliente, é estabelecido um método de produção para que nesse prazo, nesse período que foi prometido, seja entregue de acordo com o que foi tratado. O planejamento estratégico da produção tem como base um levantamento e a previsão que é feita de vendas e da disponibilidade dos recursos financeiros e produtivos que a empresa terá no longo prazo. E esses recursos produtivos são a disponibilidade de matéria-prima e mão de obra para que seja produzido determinado produto. E esse planejamento ele é feito com o objetivo de minimizar os riscos das tomadas de decisões, ou seja, impedir com que o material prometido a um cliente não seja entregue no prazo combinado. Já o planejamento mestre da produção, ele é mais específico e mais detalhado, tem como finalidade o médio prazo. E ele estabelece métodos e um plano que direciona todas as fases da programação e a execução de atividades das operações realizadas para a produção. E esse planejamento é formalizado em decisões que são tomadas com base na necessidade dos produtos a serem entregues em determinado período. Ou seja, se já tem uma compra acordada com determinado cliente, é estabelecido um método de produção para que nesse prazo, nesse período que foi prometido, seja entregue de acordo com o que foi tratado. Toda forma de programação e o controle ali de produção, ela pode ser algo muito vantajoso, né? E proporcionar vários benefícios, tanto a longo prazo ou até mesmo a curto prazo, para dentro de uma empresa. E nós podemos destacar especialmente quando se trata de alguma gestão industrial, que é uma ótima ferramenta, como a gente citou, né? O PPCP, ele é é uma medida, né, estratégica para que as organizações, ela, justamente alinhada, né, com processos ali, para que possa proporcionar e seguir os princípios, para realmente adquirir as vantagens do seu negócio. Onde nós podemos citar a questão de controle sobre a produção, a melhoria ali na estruturação, né, da execução das ordens, é algo que, assim, feito de forma correta, né, e acompanhado também, ao longo dos prazos, a gente perde, né, a gente tem grandes chances, bem reduzida, a chance de algum pedido não ser atendido, questão de demanda. Redução também de custos, né, quando a gente se torna, a gente vê que há necessidade de um controle sobre os processos, porque é algo natural, né, que a gente tem que ter. A gente tem que ter realmente o controle sobre os processos e também ter a ciência da redução de custos, porque isso é algo que vai, né, muito planejado ali, vai ajudar a gente a evitar vários imprevistos na questão de produção que poderiam gerar com o tempo muito prejuízos financeiros para uma empresa ou alguma instituição, alguma pessoa física também. E a integração dos outros setores, que é algo tudo interligado. É uma vantagem de programação, controle, porque uma integração realmente ali para proporcionar todos os setores que o vendedor, por exemplo, ele possa saber quais produtos estão disponíveis dentro de um estoque. Isso vai melhorar o fluxo de venda ali dentro de uma empresa, por exemplo.
E no PPCP é utilizado dois métodos de gestão. O primeiro é o Kanban, que este sistema visa identificar quais tarefas estão sendo feitas, quais precisam ser feitas e quais já foram concluídas. Este método é sinalizado através de indicadores de diferentes tamanhos e cores, a fim de destacar melhor as informações. E esse sistema visa aumentar a eficiência da produção, otimizar os sistemas da produção também, otimizar a movimentação da empresa e também oferecer melhoria contínua das tarefas a serem desenvolvidas. E já o Just in Time, que do português significa na hora certa, visa proporcionar à empresa a realizar todas as movimentações na hora correta, seja ela uma compra de um material, alguma produção, ou até mesmo transporte de algum determinado produto dentro da empresa, tudo na hora certa para evitar o acúmulo de estoques e os gastos decorrentes a isso. De acordo com as informações apresentadas, podemos concluir que o sistema ele corresponde à função de gestão de planejar e controlar o fornecimento de materiais da empresa e as atividades de processo, devendo informar os recursos de produção, envolvimento pessoal, equipamentos, também as instalações, materiais, compras e ordens da produção. Isso além de saber tomar as medidas eficazes. Todo esse sistema, ele envolve todas as áreas dentro da organização. Portanto, a empresa, ela deve saber perceber e compreender que o resultado do sistema é um reflexo da sua interação como um todo. De acordo com as informações. Muito obrigado pela atenção e uma ótima noite a todos.